sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9h, 4 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9h, agora 5 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no radiosantosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, edição de número 2281 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta quarta-feira vai falar sobre uma tradição para a cultura, para a música aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista. Vem aí o 7º Festival Porto Cidade Rio Santos Bossa Fest. E já vai ter apresentação neste fim de semana. São 2 fins de semana. Para falar sobre este tema, estou recebendo aqui o nosso amigo de longa data, o produtor cultural, o homem da música, Cássio Laranja. Tudo bem, Cássio? Bom dia. Alex, bom dia, meu amigo. Grande prazer de estar aqui no Entre Linhas. Obrigado aí pela oportunidade. Quero cumprimentar também o prezado ouvinte da Santos FM, essa rádio que está aqui no coração da gente, muitos anos, né? O nosso
programa Digital Jazz foi veiculado aqui na rádio, então nós temos um carinho muito grande por essa sintonia. Obrigado e estamos aí para celebrar o Porto e também a Bossa Nova. Muito bem. Daqui a pouco o Cássio vai falar sobre a programação, as novidades para a edição desse ano, dar direitinho o serviço, né, os dias, os horários e tal, para você que curte. E como citamos, né, o Porto de Santos vai fazer aniversário, tem lá uma grande programação no Museu do Porto, enfim, parte musical também. E esse festival do Cássio faz parte de todo esse contexto, já ele explica pra gente. Vamos prestar serviço para você que está saindo de casa antes de começarmos aqui a nossa entrevista. Primeiro, a situação das travessias litorâneas. Já temos problemas aqui, deixa eu até colocar na Santos Guarujá para atualizar. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Santos Guarujá, neste momento, tem 6 embarcações operando. O tempo de espera do lado de Santos é de 50 minutos, do lado de Guarujá, 1h20, 80 minutos. A lentidão no serviço, além de não termos 8 embarcações operando, apenas 6, é lentidão por motivo da maré forte. Então, a balsa está passando de forma mais lenta e, por isso, paciência para você que nos ouve aí do lado do Guarujá, 1h20 de espera, tá bom? E aqui do lado de Santos, 50 minutos. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações estão operando, por lá o tempo de espera é de 20 minutos. Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, também com 2 embarcações operando, também com tempo de espera aí na casa dos 20 minutos. Vamos à informação do Sistema Anchieta Imigrantes, temos boletim das 9 da Ecovias, temos... Deixa eu clicar aqui. Pronto, boletim das 9 da Ecovias. Rodovia Anchieta apresenta lentidão do quilômetro 58 ao 60 pelo alto fluxo de veículos no sentido litoral e do 13 ao 10 no sentido São Paulo. Já a Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do 20 ao 12 no sentido São Paulo. Interligação Baixada também tem lentidão no sentido litoral. Nos demais trechos sob concessão as condições são boas. O tempo está encoberto no trecho de Planalto e na Serra, também com tempo encoberto na interligação, tá bom? Vamos à previsão do tempo, já que falamos de tempo encoberto, vamos colocar aqui a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos. Já adianto, enquanto eu abro aqui o nosso aplicativo do Weather Channel, que será uma quarta carrancuda, né? Aquele clima para você, se puder, fazer aquele... momento de introspecção, né? Ouvir uma boa música, ler um bom livro. Eu não sei se precisa ficar embaixo da coberta, porque eu ainda não sei se está calor e se está frio. Se a gente liga o ar-condicionado, passa frio. Se desliga, passa calor. Mas, olha só, temos 22 graus neste momento, que é a mínima prevista para hoje, máxima de 25, tempo encoberto ao longo de toda esta quarta-feira e tem possibilidade de 43% de chover em algum momento do dia. Aqui na linha do tempo do aplicativo fala que não está chovendo agora. Deixa eu olhar pela janela, não consigo ter essa precisão. E depois não deveremos ter pancadas ao longo da quarta-feira, tá bom? Mas de toda forma, leve o seu guarda-chuva a tiracolo para garantir que nada lhe surpreenda, né? Porque às vezes, que nem o nosso querido Fernando Chagas, segunda-feira, tava saindo de um lugar e tal, estava sol, de repente choveu. Sim, nessa época do ano não tem muita escapatória, chove mesmo nesse período e não deve mudar nos próximos dias, tá bom? Dito isso, deixa eu voltar para a tela aqui, já baixar a nossa trilha de abertura para começar o nosso bate-papo com o Cássio Laranja, que encontrou aqui o Nicola Tanese nos bastidores. É papo para mais de metro, né? 2 ícones da música, do rádio santista, né? Quantas boas histórias relembradas, né, Cássio? Já dá para fazer um documentário, um livro. Eu estou pensando até num livro, porque são histórias muito bacanas. Ele me lembrou a minha primeira, assim, inesquecível estada com o George Benson, meu grande ídolo, né? Graças a ele, eu estou aqui conversando com você na posição de produtor. Sorte a sua que ele era o seu ídolo e você o encontrou. Com certeza. E quantos ídolos a gente tem no encontro? Exatamente. Eu tive assim, o privilégio de, né, nessa trajetória, de muitos artistas que viraram próximos. Não vou dizer 100% amigos, mas
bons amigos, eu não vou negar. O cara te via do outro lado Exato. da rua. Pô, Cássio, e aí, eita. nos shows, olha, essa música eu toco para você especialmente, não tô me gabando por conta disso, mas são histórias emocionantes. O George Benson foi e o Nicola estava lembrando, porque ele me acompanha, né? Nos acompanhamos já há muitos anos aí na cena do rádio, e realmente foi uma história assim absurda, se a gente for relembrar nos dias de hoje, né? E a importância de um artista que é mega blaster, de uma simplicidade, tocando, pegando alguma... Puxa a guitarra lá no quarto, aí o mordomo foi buscar a guitarra, tocou, caipirinha, petiscos, e a gente conversando assim, como estamos conversando aqui, eu, você e os nossos prezados ouvintes aí da Rádio Santos FM. Você sabe que ontem eu vi uma história, não é da música, mas é da arte, né, do cinema. O artista, às vezes, ele é mais simples do que as pessoas imaginam, né? Com certeza. Às vezes o cara é uma celebridade, o cara é reconhecido. Alguns por um público mais nichado, mas enfim, outros por um grande público. Hoje também isso não é sinônimo de qualidade, né? Vamos combinar que tem gente que Com certeza. mega... Eu mesmo de vez em quando falo, você é fulano de tal? Nunca vi, não sei nem quem é. Se passar do meu lado da rua, não tenho nem ideia de quem seja. Mas ontem eu vi uma história de 2 atores bastante conhecidos, né? O rapaz que fez o Ray Charles no cinema, esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Que é um baita de um ator, que andou sumido. Você assistiu? Washington, aquele. Não é. Eu tô com... Filme maravilhoso. Ele fez uma... Ele incorporou o personagem de uma forma... Google. Vamos no É Google. uma história... Eu me lembro bastante desse filme. Realmente é um ator, agora fugiu realmente. Então, É a idade, né, Cássio? Santo A gente Google vai nos ajudar. Ainda bem que tem a Carol também está nos bastidores aí. Ator que... Jamie Foxx, obrigado, exatamente, Carol. Carol, obrigado. Vai Vai ganhar um Oscar, Carol. Não, vai ganhar a nossa querida assessora da Optima que nos acompanha. Acúmulo de função, hoje, isso aí. produtora, o Jamie Foxx. Ele disse que a filha dele pequena ia fazer aniversário e ela era muito fã do Homem de Ferro, do Robert Downey Jr., que é um cara que tem uma história, que fez o Charlie Chaplin no cinema e tal, que a carreira dele quase foi pro buraco Exatamente, por conta de drogas e tal, é. bebida. E o personagem, o Homem de Ferro, salvou a carreira dele, reabilitou. Eu acho que ele é talvez o ator mais bem pago do cinema. Ele vai fazer o Doomsday agora, deve ganhar uma fortuna da Disney para fazer esse filme. E aí, o Jamie Foxx falou assim, eu mandei uma mensagem pro Robert Downey Jr., falei, pô, a minha filha faz aniversário e eu queria, pô, você não consegue dar uma passadinha aqui? Tomar um café, então, vai ter um churrasquinho aqui em casa, ele relatou assim, pô, eu imaginei que ele fosse dizer assim, pô, eu tô com compromisso e coisa e tal, porque realmente ele é um cara, ele falou assim, assediado, meio-dia tá bom? Foi a resposta dele. Ele falou, não, tá ótimo. E ele meio-dia apareceu lá, tem fotos dele com a menina e tal, participando do aniversário. Enfim, ele falou assim, pô, você vê, né, um cara que nem ele, e o Jamie Foxx é um cara conhecido, né, é uma celebridade falando de outra. Ele falou, pô, imaginei que o cara talvez não viesse, né, ou desse alguma desculpa e tal. A resposta dele foi, meio-dia tá bom para eu aparecer. Agora imagine aí, a memória né? afetiva dessa criança. Pois é, e o exemplo Foi o que aconteceu comigo. E o exemplo de humildade do cara, né, fala, pô, mas esse cara é muito famoso, tem muito dinheiro e coisa e tal, e pô, deu uma resposta, mas ele tá fazendo isso porque é amigo dele, ator como ele. Às vezes não, viu? Às vezes o cara faz ele isso... tá fazendo por coração mesmo. Com qualquer pessoa, né? E foi assim que aconteceu. A gente estava lembrando nos bastidores, essa história foi realmente inesquecível. E tudo começou na minha vida como produtor aos 16 anos, que eu assisti ao vivo e a cores o show do George Benson. E foi a primeira e única vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu estava em Nova York, no Radio City Music Hall, aquele palco, aquele templo maravilhoso, uma das melhores casas de sonoridade, né, em termos de acústica, é um dos melhores teatros do mundo. E eu assisti esse show com 16 anos. E aí, as primeiras músicas eu já estava ali na frente. Brasileiro, falava pouco inglês. Bom, já estava ali como a gente fala, ali na cara do gol. Eu estou falando, o ouvinte não está vendo, mas eu estou aqui arrepiado. Na turma do gargarejo. Na turma do gargarejo. Aí eu olhava aquilo, né? Poxa, as luzes, aqueles PAs, som, e os seguranças, né? Aqueles caras bem encarados o ali. Armário, tipo, né? Não passe dessa área. E ali foi. E graças a esse show, eu, depois de alguns anos, né? Entrei no mundo da rádio, me tornei produtor, abandonei a advocacia e passei a viver do meu sonho.
Só lembrando que eu conheço o Cássio do tempo em que ele era do comercial da TV Brasil. Né? Bons tempos, né? A gente já transitou por alguns veículos de comunicação. Eu fui multimídia, posso ter esse, né, o termo que hoje está em moda, né? Multimídia. Então, foram momentos muito bacanas. E essas histórias, como eu falei, marcam. Agora, essa menina, com certeza, vai agradecer o pai. É o que muda a vida das pessoas muitas vezes, né? E quando você faz um show, quando você promove um show, eu não sei se você tem esse hábito, que a gente já conversou algumas vezes, é sempre difícil entrevistar novamente alguém que a gente conhece sobre um tema parecido e fazer a entrevista ser diferente. Mas eu acho que eu não te perguntei isso da outra vez. Você, como produtor cultural, como produtor musical, tá lá o show rolando. Eu sei que você tem que olhar para toda a parte técnica, para ver se está tudo funcionando. Você encontra um tempo para olhar para o público, para perceber a reação das pessoas, especialmente dos mais jovens? Com certeza. Isso eu posso dizer. Você foi agora num ponto muito assim interessante, porque, óbvio, depois que você passa por esse lado da produção, a tua preocupação é outra. Você não vai lá com um assistente normal, você compra o ingresso, senta, e depois que você passa para o outro lado do palco, você não consegue mais sentar no palco como um telespectador, né? Você vai para um show, você não consegue mais ser da mesma forma. E, obviamente, ali da coxia, como a gente fala, né, dos bastidores, a gente observa, e é muito bacana você ver a sensibilidade das pessoas, cada um reagindo de uma forma. Né? E o público jovem, eu tenho falado isso assim muitas vezes em vários contatos que a gente tem, a gente está recebendo muita gente jovem, buscando principalmente a Bossa Nova. Já vamos falar do festival, é um festival de Bossa Nova, né? E esse ano nós vamos fazer algumas coisas mais ousadas, justamente para também equilibrar essa, vamos dizer, audiência entre o público maduro, que é a nossa geração, pessoas que nasceram e que ouviram, e os mais jovens, que acabam por via indireta, porque assim que eu também comecei na música, eu escutava em casa, indiretamente, pô, pai, que legal, gostei, minha mãe também gostava muito de música, e assim foi indo, eu fui desenvolvendo, e com certeza, hoje você vê a sensibilidade das pessoas ali da coxia, não é só o artista, porque a gente tem que estar ligado em tudo, e óbvio, o show está agradando, será que as pessoas estão curtindo, estão batendo palma, estão se emocionando, as pessoas choram, e isso, estou falando dos jovens também, cara, a gente está vendo, né, hoje eu falo, e esse festival ele tem essa característica, nós vamos reunir 3 gerações, né? Os avós, os pais e os filhos. E se bobear ainda os filhos dos filhos. Então são 4 gerações que eu ouso dizer que a gente vai conseguir reunir nessa edição do Rio Santos Bossa Fest. Você sabe que o público maduro às vezes tem uma coisa com essa questão do jovem, que ele fica preocupado que o jovem vai fazer bagunça no show, né? Ele quer lá assistir sossegado, tranquilo. Fala, não tem molecada aqui, não vai ter... Mas eu acho que existe o público jovem de cada tipo de segmento, né? E é lógico que tem show que é para o cara extravasar mais e tal, e tem aquele que é para o cara absorver, né? Para o cara curtir, para uma experiência mais imersiva e tal. Porque quem gosta de música presta atenção nos tons, nos acordes, né? Nessa os coisa, improvisos, os improvisos, né? Nessa coisa toda. E eu acho que essa é uma missão difícil, equilibrar isso, né? Você tem que abrir espaço para criar um novo público, para oxigenar a plateia e ao mesmo tempo tomar cuidado para não exagerar, porque você tem aquele público cativo mais maduro que quer o sossego, digamos assim, desse tipo de show. E acho que você tem conseguido, né, Cássio? Com certeza, a gente tem observado crianças. Às vezes, normalmente, eles acordam no meio do show, às vezes dormem, cochilam, ou no final não se entregaram, brincaram o dia inteiro, aí foram para um show à noite com o pai e com a mãe, mas saem de lá assim, tranquilos. Isso é muito importante, que os pais tenham essa consciência, né, de você introduzir essas crianças para o mundo da música, principalmente em algo que a gente tem assim muito critério, muito cuidado, porque a gente fala, poxa, bossa nova, o jazz, a música clássica, é música para poucos, é música para iniciados, pessoas que não, cara, a música ela é absolutamente democrática e ela começa onde? Dentro de casa. Então, papai e mamãe, vocês que estão nos ouvindo agora nesse programa, que sempre traz, né, pautas interessantes, faça essa experiência com seus filhos, mostrem um pouquinho. Óbvio, hoje a tecnologia, nós estamos no celular aqui, nós temos todas essas informações, né, à disposição, mas é importante que os pais tenham essa didática, né, de você passar isso para o teu filho. Meu pai me ensinou a escutar os improvisos,
E eu sempre falo, pô, eu devo isso ao meu pai. Né? Aqueles improvisos que o cara faz no improviso, a citação de um outro tema. E isso eu tenho muito nítido, eu presto muita atenção. Você falou, se eu presto atenção no artista, na parte de produção, no som, na luz e tal, nas pessoas, mas eu também presto atenção no solo do cara. Porque normalmente ali tem alguma coisa, né, uma poesia que não é da música original, mas por intermédio desse lance, que é o lance que só vai acontecer uma vez naquele momento. Se ele quiser repetir aquele solo, ele não vai repetir da mesma forma. Então esse é o poder da música, né? Essa magia. E essa magia contagia todo mundo. O pequeno, o médio, o mais velho, o mais idoso, não importa. Todo mundo se contagia. E essa é a nossa missão também nos festivais. Você falou de contagiar as pessoas e tal. Eu vou voltar só um pouquinho para a história do cinema. Eu não sei se eu te perguntei da última vez que você indicou, se você tinha assistido o filme Pecadores. Não, Pecadores não. Então tá na hora de assistir, Então, porque é por quase favor. obrigatório para o senhor, sabe? Porque é um filme que ele tem uma veia meio sobrenatural, Sim. mas o pano de fundo dele é o blues, o jazz. Assim, eu não vou dar spoiler, porque... Não, eu quero assistir, né? Por favor. Assista, porque inclusive esse filme está dominando a temporada de premiações. Recorde de indicações em associações como o 19 no North Carolina Film Critics Awards. Que bom. No Globo de Ouro, 7 indicações, no Grammy, 5 indicações e prováveis 15 indicações ao Oscar. Se você me do Ryan Coogler, é com Michael B. Jordan esse filme. Uau, Ele tem uma pegada dever de sobrenatural. casa. Sabe aquelas histórias do Steve Ray Vaughan, sabe? Né? Sim. Assim, tem um lado sobrenatural misturado com o jazz, com o blues. Então, assim, quando você tiver tempo, assista, porque esse filme aqui... E é legal porque eu me lembro de eu fui no Roxy assistir, e aí você vai ver um público que vai por causa do sobrenatural... E pega o jazz. Pega o blues. Essa é a grande sacada. E se você me perguntasse um filme, para mim, marcante, foi o Round Midnight, que também tem uma história, recomendo a todos. É um filme que conta a história de um músico em decadência, que é ajudado, que é recuperado por um fã. E essa sensação de você ter o teu artista... Eu senti isso várias vezes, cara. Eu reproduzi esse filme na minha vida real várias e várias vezes. Então, se você me perguntasse... O cara tá precisando de um... É isso, cara. Um cara genial, um músico de jazz, que foi interpretado pelo próprio músico, Dexter Gordon. Ele, inclusive, ganhou indicação como ator coadjuvante. O Herbie Hancock, o grande patrono do International Jazz Day, né, da Unesco, que é a nossa bandeira do nosso festival de abril, que nós vamos estar aqui depois em abril para falar do festival. É uma coisa assim maravilhosa, emocionante, que justamente mostra, né, a decadência, esse fã ajudando o seu artista, que era o principal da vida dele, conviveu com ele e recuperou, trouxe ele para a família. Ele tinha uma menina, uma filhinhazinha pequena. Bom, só vou contar um pouquinho desse enredo, justamente pegando esse gancho desse filme, que já está anotado aqui, vou sair para assistir. Acho que está na HBO Max esse filme. Se vou assistir, com certeza. Eu acho que está na HBO. E esse é o lance, né? De você, às vezes, de uma forma subliminar, você falou, o pessoal vai pela, né, coisa... Pelo sobrenatural. Sobrenatural, aquela coisa que está em moda. Eu, particularmente, se vai dar medo, eu não sei se eu vou assistir até o final. Porque eu não curto, muito. Mas eu sou mais romântico, eu sou mais das comédias românticas. Você aguenta. Gosto, mas se tem teminhas de jazz e de blues, a gente vai... eu vou fazer uma força. Tem uma questão racial, tem uma questão histórica envolvida. Assim, o filme é muito bom. E no cinema é legal, porque o som no cinema... Bom, mas você na tua casa, você deve ter um home theater, alguma coisa do gênero, né? Eu imagino que você tenha toda uma parafernália para acompanhar suas músicas e filmes nessa pegada. Mas é um filme para você ver sem parar e com um som bem bacana. Então, vale a dica aqui. Para que você assista. Aliás, nessa coisa de música, eu adoro filme com música, né? Histórias de cantores, artistas e tal. Eu ainda estou devendo para mim mesmo assistir o tal do Whiplash. Maravilhoso. Forte. Eu preciso ver esse filme, cara. Mas realmente é um filme marcante. Para quem gosta de jazz, e não só as pessoas, é uma linguagem, né, dessa questão da rotina, né? Principalmente do músico, e às vezes um mestre extremamente radical, que era o dito professor,
E, cara... Que é o mesmo ator que fez o chefe do Homem-Aranha, né? Esqueci. É forte, é forte. Mas é que está, né? Pensando também um pouco nesse tópico que você colocou pra gente, a música tem esse poder, né? Que ela congrega todas as questões e ela derruba os muros. Questão racial, questão emocional, questão... Tudo que você possa imaginar, a música tem uma linguagem que bate e ela derruba. Né? Eu falo porque se você estiver aqui, você vai estar por exemplo, vamos falar da Bossa Nova. Bossa Nova genuinamente brasileira, que vai estar comemorando aí, pelas minhas contas, 68 anos, né? Dia 10 de julho, agora de 2026, 68 anos da gravação do Chega de Saudade do João Gilberto, que foi o divisor de águas, antes e depois. E aí a Bossa Nova, o que é? É uma bandeira, né, do Brasil em todos os lugares do planeta. Assim como o jazz, essa mistura, o jazz se mistura com a bossa, o jazz se mistura com o blues com a bossa. Eu gosto dessas ousadias. E como eu falo, a música é uma linguagem universal que aproxima as pessoas, transforma a vida dessas pessoas e, acima de tudo, né, nos emociona. Não tem nada melhor. Eu sou suspeito, tá? Somos, né? Eu sou suspeito. Vamos fazer um intervalo agora, porque a gente fica aqui, eu converso com o Cássio, a gente começa, né, a viajar aqui nos temas e tal, mas vamos fazer um intervalinho e aí na volta vamos à programação com todos os detalhes do evento do fim de semana aqui em Santos. E nesse fim de semana e depois no outro também. Nós voltamos em instantes. Até já. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Voltamos às 9h30 com Entrelinhas desta quarta-feira aqui com o Cássio Laranja falando sobre música e outros assuntos que já falamos bastante. Agora vamos ao que não interessasse, obviamente, os temas do primeiro bloco. Mas vamos ao factual, ao serviço. Abrir aqui o meu textinho. Você quer mandar um abraço para alguém, Cássio? Eu queria, já meu manda. querido amigo Rodrigo Toledo, sensacional, grande Rodrigo, um abraço
parceiro da Toledo Corretora de Seguros. Já vou fazer também aqui um spoiler desse grande apoiador, o Fernando, Marcelo, esse trio, a querida mãezinha deles também, que sempre nos apoiou, sempre prestigiou os nossos eventos. O Rodrigo está aqui, olha que eu nem avisei a ele, hein? Tá vendo? Sua audiência é qualificadíssima. Um abraço, Rodrigo. Obrigado, querido. Muito bem. Muito obrigado. E vamos lá. 7º Festival Porto Cidade Rio Santos Bossa Fest. 24 e 25, popularmente conhecido como sábado e domingo. Né? Segunda-feira é feriado aqui em Santos, vamos dar aquela dormidinha extraordinária. Na Pinacoteca Benedito Calixto e depois, lá no outro fim de semana, dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Shopping Parque Balneário. Vamos lá, Cássio, conta um pouquinho dessa programação, o que vai ter de novidade. Você falou que tinha pensado em algumas coisas, né? Diferentes para esse ano, enfim, e como é que vai ser essa primeira parte aí do evento? Vamos lá, então o 7º Festival Porto Cidade já é o 2º ano, né? Que o Rio Santos Bossa Fest, com muita honra, é contemplado por esse evento maravilhoso, né? Que celebra o aniversário do Porto de Santos, que vai comemorar 134 anos. É a nossa idade, né? Eu e você juntos dá mais ou menos isso. E antes já comemora também o aniversário de Santos, que é segunda-feira. Exatamente, né? Eu ia falar agora. E vamos celebrar o aniversário, né, do Dia Nacional e Municipal da Bossa Nova, que a gente comemora no dia 25 de janeiro, que não por acaso é a data, né? Seria a data de aniversário do nosso querido maestro soberano Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que completaria agora 99 anos, hein? Que beleza, né? Quantos legados, quantas músicas, quanta inspiração. E esse ano nós vamos fazer em 2 finais de semana, né? Aproveitando. Então, nesse primeiro final de semana, nós celebramos a Bossa Nova. E no segundo final de semana, nós celebramos o aniversário do Porto. Dias 24 e 25, fazemos na lindíssima Pinacoteca Benedito Calixto, que eu digo que é a casa oficial tanto do Rio Santos Bossa Fest, quanto também do Rio Santos Jazz Fest, que a gente sempre celebra nessa casa de arte e cultura da cidade, que realmente é maravilhosa, de frente para o mar. Para aquele que não conhece a cidade, que está nos ouvindo, vale a pena essa visita, um museu, né, com as obras. Verde também, maravilhoso no meio dos prédios. Exatamente. Né? Ali eu brinco que ali é um mini jardim botânico, fazendo uma comparação com o do Rio de Janeiro. Tem muitas coisas que lembram, embora numa proporção menor. Eu gosto muito de lá. E no dia 24, nós vamos trazer o Flávio Simões Trio, que é um trio com uma formação muito interessante, violino, contrabaixo e piano. E batera também. Gente, vocês não fazem ideia da sonoridade, e eles vão fazer um tributo a Tom Jobim. Nós vamos inverter, nós vamos comemorar o aniversário do Tom no dia 24. O que importa é o objetivo do festival, e vai ser um show maravilhoso. Nós fizemos uma apresentação com eles no nosso outro festival lá em Água de Lindóia esse ano, o ano que passou, no Mantiqueira Bossa Jazz Fest, e foi um show assim que surpreendeu a todos pela suavidade, pela inspiração e pela qualidade musical dos músicos. Então eu recomendo dia 24. Nós temos o Flávio Simões Trio fazendo essa homenagem ao Tom Jobim. No dia 25, que é o Dia Nacional e Municipal da Bossa Nova, nós vamos ter o Beto Bertrame Trio. O Beto Bertrame é de uma das famílias mais tradicionais da cena musical brasileira. Ele vem da família Bertrame, de um dos fundadores do Grupo Azimuth. O Grupo Azimuth está em atividade ainda, até os dias de hoje, desde a época lá da Bossa Nova. Então nós estamos falando aí de 40, 50, 60 anos de carreira. Obviamente só um deles ainda está vivo, né, um dos fundadores, mas continuam com aquela pegada de contemporaneidade da sonoridade do Azimuth. E o Beto Bertrame, como membro da família, vai fazer essa homenagem com muita honra, né, e com toda a propriedade que o sobrenome dele, né, pode dar pra gente. E vai ser um show em homenagem ao Azimuth, que é um grupo instrumental incrível na formação básica, né, contrabaixo, piano e bateria. E sintetizadores, né, os teclados. Vai ser um show assim moderno, bacana. E aí, depois vamos para o outro final de semana lá no Shopping Parque Balneário. Eu não sei se você quer dividir ou quer me fazer alguma pergunta agora, se eu já posso falar tudo. Manda ver a programação. Então, a programação depois, no outro final de semana, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, nós vamos para o Shopping Parque Balneário. Também é um local querido, né, muito bacana, muito gostoso. Né, foi o primeiro shopping da nossa cidade. E lá nós já fizemos algumas atividades dos nossos festivais.
E tem sido assim uma energia muito bacana, né? Porque o festival sempre teve essa preocupação não demagógica. Lá no festival... shopping faz aonde? Naquele palco que tem ali? Na verdade, existe aquela escadaria que é suspensa. Sim. E ali você, obviamente, eles utilizam aquela área, né, aberta para atividades. Eles fizeram agora uma ação para as crianças e o palco suspenso já, obviamente, já cria uma ambiência bacana para shows. E lá nós vamos homenagear 2 grandes nomes da música popular brasileira que no início de suas carreiras passaram pela Bossa Nova. Algumas pessoas vão falar, opa, peraí, posso já falar os nomes? Pô. Vamos homenagear o grande, o rei Roberto Carlos e também ao genial Tim Maia. Os dois, para aqueles que não sabem, passaram no início das suas carreiras lá no Beco das Garrafas. Se for lá agora, na Rua do Vivier, lá em Copacabana, você vai ver o nomezinho do Roberto Carlos na lousa, onde todos os grandes artistas da música popular brasileira passaram lá. Elis Regina, Tom Jobim, Emílio Santiago, todos que você enumere desses grandes nomes da música brasileira. E nós vamos fazer uma homenagem ao Roberto Carlos e também ao Tim Maia. Esse show que vai acontecer no dia 31, ele tem a abertura do nosso projeto social, que eu também sempre falo com muita honra e alegria e emoção, né? Nós temos sempre o cuidado de apresentar o projeto Galp Esculpir, que são crianças que vivem ali na região do entorno do mercado municipal, que tem uma vida muito complexa, muito delicada, e a música salva, transforma essas crianças e dão possibilidade delas terem uma oportunidade na vida. Então a gente fala também assim, sem nenhuma demagogia desse projeto. Eles vão abrir o show com a camerata de violões e o coro do projeto Galp Esculpir, que é um projeto social que eu indico e eu recomendo que todos vocês que estão nos ouvindo agora ou nos assistindo aí através das mídias, né, Facebook e também o YouTube, que vocês conheçam o Galp Esculpir e, se puderem, ajudem, que é uma entidade muito forte, bacana e que tem essa preocupação de salvar a vida dessas crianças através da música. Eles fazem a abertura do show às 17 horas no sábado e a partir das 18 horas nós vamos ter o RC Classics, que é um show tributo a Roberto Carlos. Gente, absurdamente assim surpreendente. 2 guitarras, é um show, vamos fazer uma comparação, uma banda de Beatles tocando Roberto Carlos. Você fala, você tá louco? Aí você vai, o que tem a ver com a Bossa Nova? Não é um Roberto Carlos cover, né? Não. Caracterizado. Não. Vocês vão se surpreender. É um espetáculo que já está rodando em São Paulo, surpreendendo a muita gente pela qualidade dos músicos. Eu conheço o Carlos Pontes, que é o líder dessa banda, é um cantor e guitarrista excepcional, um cara que já tem uma tradição de música. Ele veio de uma formação dos Beatles. Então, cara, é uma mistura assim que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. E eu até falei para a Carol, né, nossa querida assessora que está aqui nos representando através da Óptima, é um show que você não fica parado. Você vai dançar do princípio ao fim e vai pegar aquela fase do Roberto inicial. Nós vamos fazer uma homenagem, obviamente, à Bossa Nova. O Roberto Carlos gravou recentemente com o próprio Caetano Veloso, vocês devem lembrar, um disco ao vivo, né, que gerou um DVD, fazendo só os clássicos da Bossa Nova. Então, sábado, dia 31, a partir das 17 horas, o projeto social, Galp Esculpir e depois o RC Classic. Já no domingo, comemorando, né, o aniversário do Porto de Santos, o aniversário oficial é no dia 2, mas nós vamos comemorar no dia 1º, né, com um show também, o Baile do Síndico, com Fran Finamor e banda, fazendo uma homenagem ao genial Tim Maia. Infelizmente, na época da Bossa Nova, o Tim e o Roberto Carlos se separaram, né? Todos já devem ter visto o filme, as histórias do Roberto com o Tim indicou o Roberto, aí o Roberto acho que foi um pouco... Dizem, né, que foi um pouco ingrato com o Tim, pouco importa. O que importa é que eles deixaram uma marca na música e nós vamos homenagear e até para trazer um pouquinho mais dessa jovialidade, essa mistura da Bossa Nova que também vai entrar com o rock dessa vez, nessa edição. A gente já misturou a Bossa Nova com choro, já misturamos a Bossa Nova com jazz, já misturamos a Bossa Nova com a música clássica, que também nós vamos ter através do show do Flávio Simões, que é um violino, gente, é um instrumento, né, eminentemente da música clássica que vem para a música popular e vem para a Bossa Nova de uma forma absurdamente assim inspirada. Então, essa é a ideia do festival, diversidade, né, é um festival democrático, todas as apresentações são gratuitas, nós entregamos em toda nessa história que já começou em 2014, você não era nascido, né, Alex? Não. Mas
Começamos em 2014 essa história aqui na cidade. Temos a honra de celebrar a Bossa Nova oficialmente. Santos, antes do Rio de Janeiro, que supostamente é a capital da Bossa Nova, comemora o Dia Municipal da Bossa Nova. Esse é o legado que o nosso trabalho deixou aqui. 2 leis municipais, uma que comemora o Dia Nacional e Municipal da Bossa Nova no dia 25 de janeiro, e a outra que é o Dia Internacional e Municipal do Jazz, que é sempre no dia 30 de abril, esse evento que a gente também tem muito orgulho, desde 2014, chancelado oficialmente pelo Unesco. E é uma honraria que a gente traz para a nossa cidade de Santos. Legal. Deixa eu perguntar a respeito do projeto aqui que você citou, das crianças do Galp Sculpir. Galp Sculpir. Não me lembro, nas edições passadas eles já estavam? Sempre. Eles estão comigo todas as oportunidades, eu sempre faço a abertura dos shows, porque eu quero que justamente as pessoas conheçam, se sensibilizem, e a cada apresentação que eles fazem, eles sempre mudam o repertório. É bonito porque, por exemplo, essas 2 maestras que hoje comandam a Camerata, elas saíram, vamos dizer, das ruas. E hoje são mestres, né, estão incentivando outras crianças e mostrando que a música pode salvar. Isso eu falo com muita emoção, porque eu acompanho esse trabalho desde 2014, voluntariamente. Lá eles não têm ajuda oficial, né? São anjos que se agregam, se como juntam. Acontece em vários projetos. Né? E é dessa forma que funciona. Tem alguém que ajuda, né? E muita gente ajuda, não falta nada. Lá eles fazem todas as refeições, todos os dias, café da manhã, almoço, lanche e janta. Eles se alimentam, o turno da manhã e o turno da tarde, dentro do Galp Sculpir. E tem aulas de música, aulas de karatê, línguas, inglês, espanhol, tudo voluntários, todos voluntários. Isso é muito bacana. Eu imagino que no meio dessa criançada toda ali tenham já muitas histórias, né, de vidas salvas e até de... Porque eu sempre falo isso, que um projeto social e que tem agregado a questão da cultura, do esporte, mas o esporte está mais popularizado, a gente sabe bem, mas a questão da cultura, às vezes muda a vida, né? O jovem, às vezes, o que eu vou fazer e tal. Aí, de repente ele toma contato com um instrumento, nem imaginava que ia tocar alguma coisa ou participar de um coral, variadas formas, né, de manifestação artística, musical, e você percebe que falta isso aqui para o cara não fazer besteira na vida, né? Com certeza. E aí, de repente, aparece um projeto e muda tudo, né? Eu dei o exemplo das 2 maestras, que foram meninas que eu vi pequenas, em 2014. E hoje elas seguem o legado do grande mestre, né? O maestro Manzioni, que foi o criador, que também, voluntariamente, o maestro Manzioni é conhecidíssimo aqui na cidade de Santos. Ele formou centenas, milhares de violonistas, pelo seu método, pela sua credibilidade, e ele voluntariamente, na reta final da vida dele, ele com uma série de problemas de saúde, foi um pai para essas crianças. E essas 2 meninas saíram em 2014 e hoje são as que estão semeando, inclusive elas já estão levando o projeto do Galp Sculpir, né, da Camerata, para outros projetos sociais. Elas estão já formando novas sementinhas para que o bem aconteça. E eu sou suspeito, cara, a música, ela realmente ultrapassa as barreiras, não existe questão política, ideológica, de cor, raça, religião. Cara, a música, ela aproxima, ponto, exclamação, entende? E é isso que a gente procura passar em todas as edições do festival. Mais uma vez eu quero agradecer, quero aproveitar essa tua oportunidade, né, para agradecer a Autoridade Portuária de Santos, através, né, do Ministério de Portos e Aeroportos, do governo federal. A gente não está fazendo aqui demagogia, porque eles incentivam a arte, a cultura, e a gente só tem essa condição de viabilizar um projeto desse com esse tipo de aporte. Porque quando você fala usa a expressão Porto-Cidade, é algo que o Anderson Pomini, que é o presidente da Autoridade Portuária de Santos, ele, quando assumiu aqui, ele chegou desconhecido em Santos, né? Sim, aliás, totalmente, tem muita gente aqui achou estranha a indicação dele, né? E achava que... Quem é esse cara, né? E ele, logo de cara, começou a falar dessa história da integração. Exatamente. E daquilo que a gente sempre ouviu, que o Porto está de costas para a cidade. Tinha um muro, né? Que dividia a cidade. Esse muro caiu. Que assim, até porque tem muitos executivos, e mesmo quem dirigia, mesmo o Pomini sendo de fora, né?
que o cara era assim, vinha para o lugar onde ele trabalhava e tal, saía, não conhecia a cidade, não conhecia a região, e ficava por isso mesmo, era um outro mundo. E o Palmini sempre falou disso, né? Do Porto Cidade. Hoje a gente tem isso efetivado com o Parque Valongo, o Armazém 7, que vai virar um polo tecnológico, né, para ajudar na formação de profissionais. O Armazém 7, eu estava lendo a matéria falando sobre o trabalho de restauro, porque houve lá uma parte, uma restauração que eu acho que foi nos anos 40, e que a arquitetura anterior tinha sido modificada. Eles vão retomar a arquitetura do primeiro projeto, então é um resgate histórico, inclusive, né? Terminal de passageiros que vai para o Valongo então, também. Recuperando o centro histórico. Eu nasci, meu primeiro trabalho com 12, 13 anos foi ali na Rua Cidade de Toledo. Você passa hoje ali, meu amigo, você chora, né? Infelizmente, é a realidade da cidade. Então vai ser muito importante quebramos esse muro. O nosso muro de Berlim era o muro do Porto. E isso eu repito, a gente não está aqui fazendo propaganda, é real. Então a gente se sente honrado, né? O segundo ano que nós participamos das festividades aí do Porto Cidade, é uma honra para nós e é a única forma que a gente encontra para poder viabilizar a cultura, né, de forma acessível, com qualificação também na curadoria, que a gente procura, né, como eu falei esse ano, ampliar um pouquinho mais, e também fazer a homenagem aos grandes artistas brasileiros, porque nós temos que ter orgulho da música brasileira. E nós temos aqui, né, no Brasil artistas que têm assim, né, uma força. O próprio Tim Maia, que também viveu nos Estados Unidos, na época da Bossa Nova, foi para os Estados Unidos. O próprio Roberto Carlos, que depois criou uma marca, mas é realmente o rei, né? Quem não conhece o Roberto Carlos, agora envolvido em algumas polêmicas, mas o que importa é que o reinado continua, assim como você estava falando do Rei Pelé, né? São coisas que, gente, não tem como apagar, não é verdade? Então, através da música, a gente presta essa homenagem, vamos homenagear o Jobim. Eu tenho orgulho de dizer isso desde 2014, todos os dias 25 de janeiro, nós fazemos uma celebração especial para o grande maestro Tom Jobim. E aquilo que nós falamos no início, né? A Bossa Nova é a bandeira do Brasil fora daqui. Lá no Japão, quantos bares de Bossa Nova nós temos? Nós temos mais de 50 bares de Bossa Nova. No Japão, gente, você vê na Suíça, na Europa, na Espanha, Portugal, Estados Unidos. Cara, o Brasil é isso. O Brasil também tem sucesso. É que, infelizmente, a mídia geral, ela só massifica, desculpe, as coisas ruins, né? As notícias ruins, nós somos responsáveis por isso. Então, por isso que é importante a gente ter esse espaço para poder falar que as coisas boas acontecem. A música, ela tem esse poder de humanizar, né? Aí eu uso uma expressão sempre que as pessoas falam assim, poxa, mas tem muita notícia ruim. Eu acho que existe a forma como você trata a notícia ruim. A notícia ruim, ela tem que ser tratada como alerta e como cobrança, e não como clickbait, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que elas se comprazem com isso. Se você, por exemplo, pegar um programa lá do tempo que eu era criança que chamava Concertos para a Juventude, e se você colocar no horário nobre, as pessoas não vão assistir. É que nem... Ontem eu fiquei sabendo de um cidadão lá de Bauru que acompanha meu canal no YouTube. Ele só assiste quando eu tô bravo, quando o Santos perde. E é palmeirense. Falou, pô, obrigado pela audiência, mas eu gostaria que você assistisse os outros vídeos que eu faço também, que eu tô mais tranquilo e tal. Eu estou até me controlado, tentando me controlar. Bom, amanhã, por favor, já faça um pedido. Pega leve, tá? Não, mas é só, pega leve, só amanhã. à noite. Mas amanhã tem Santos e Corinthians. É 7h30. Por favor. E depois, a semana que vem, nós vamos invadir a Vila Belmiro. Olha que privilégio, que bacana. Já agora. Dia 28, já é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro do Corinthians, aqui na Vila Belmiro. Teve uma gentileza, né? O Exatamente, Santos vai jogar domingo em Itaquera, né? Isso aí. Bacana, eu acho... É na quarta-feira, né? Eu acho que isso deveria ser uma política de todos os clubes. Por exemplo, Corinthians quis jogar... Desculpa, mas vamos mudar um pouco. Passado, né? Quando todo mundo jogava no Morumbi, né? Então, o Corinthians queria agora fazer a comemoração do aniversário da invasão de 76. Eu tinha no Maracanã. No Maracanã. E o Fluminense, taxativamente, não. Gente,
Você vai falar, por exemplo, da história. A gente não pode ir contra a história. Mas, voltando para a música, concordo plenamente. A música tem esse poder, né, de trazer essa energia para o planeta. A gente está precisando disso. Então eu tenho esse orgulho de falar para vocês, repito, não é de forma demagógica, que as pessoas que me conhecem sabem desse envolvimento que a gente tem com a música e de possibilitar o acesso à música. Isso que é o mais importante. Então a gente começou lá no início da conversa, falando dos pais. E vocês se permitam, são 2 finais de semana de confraternização, de celebração, de amor, de inspiração, Nesse de uma final de semana não fase... dá nem para reclamar, porque segunda é feriado aqui em Santos, Então, né? poxa, vamos aproveitar, temos as pode celebrações do aniversário da cidade de Santos, São Paulo, vamos comemorar, mas também vamos abrir um espaçozinho para Bossa Nova, vamos lá celebrar Tom Jobim, o Grupo Azimuth, depois Roberto Carlos, depois o próprio Tim Maia. Essa é a história de 2026 do Rio Santos Bossa Fest, fazendo parte aí desse guarda-chuva maravilhoso do 7º Festival Porto Cidade. Então eu quero agradecer, você citou o nome dele, né, o nosso querido presidente Anderson Pomini, que sempre foi acolhedor a essas músicas. O que eu estava falando assim, ele fez o que deveria ser feito há muito tempo, que é uma obrigação, gira muito dinheiro no Porto de Santos, né? Você dá uma contrapartida social, cultural para a cidade, né? Para quem promove... por exemplo, para projetos sociais, eu sei que tem empresas do Porto que abrem anualmente lá programas para trazer, né, projetos culturais e tal, mas eu ainda acho que pode crescer mais, né? Tem potencial, tem muita coisa acontecendo. Então a gente faz esse agradecimento a toda a equipe, nossos diretores lá, o Clóvis, o Wagner, toda a equipe, né, que trabalha nessa gestão dos projetos. Eles também fazem um trabalho incansável, não é fácil, eles recebem milhões de projetos. Então a gente tem fica projeto feliz. Sério e tem projeto que não é sério. A gente sabe também, né, Cássio? A gente sabe, mas a gente luta, eu posso falar pelo nosso projeto, que pelo menos nessa configuração do festival do Rio Santos Bossa Fest e do Rio Santos Jazz Fest, a gente luta desde 2014. Eu me orgulho e é o legado que nós deixamos. Amanhã eu não vou estar mais aqui, mas nós deixamos na cidade uma lei municipal, que eu espero que ela seja utilizada de uma outra forma, né? Nós já tentamos, através das escolas municipais, eu não consegui, aí eu fui para as escolas particulares. A gente tem que fomentar isso na base. A base são os jovens, as crianças, e isso a gente só consegue com o apoio, né? Então eu faço aqui um apelo aos queridos, hoje o nosso querido secretário de Cultura, né, o Rafael Leal, o nosso querido secretário de Turismo, o Papa, amigos que são batalhadores. Vamos tentar abrir mais esses espaços também, por exemplo, com a Secretaria de Educação, para que a gente possa levar mais ramificações do festival, por exemplo, para as escolas públicas. Sempre foi esse meu sonho. Eu ainda não consegui, mas pelo menos as leis estão, né, a cidade de Santos na vanguarda desde 2014 com as leis municipais preservando o jazz, a bossa nova. Isso não é para mim, não é para meu benefício na época. O nosso querido amigo Douglas Gonçalves, né, o apresentador também, que era vereador na época, ele atendeu essa nossa solicitação prontamente. E tá aí, gente, vamos celebrar, vamos confraternizar. É importante, a música tem, como eu falei, esse poder, né, de aproximar as pessoas, de criar essa emoção e trazer essa energia para esse planeta Terra. Nós estamos aqui, o seu escritório, inclusive, quero elogiar. Você tem uma vista aqui, Alex, maravilhosa, né? Você já inspira, né? Mesmo você, quando o Santos perde, tomara que seja isso amanhã, que aí na sexta-feira você venha, e o seu amigo lá de Bauru vai ficar feliz e vai dizer, né? O pai da Carol também, um grande amigo, o grande Luciano Fatioli, meu querido amigo, um grande abraço para ele, e que também é um santista roxo, mas na época quando a gente frequentávamos a mesma escola, ele era corintiano, hein? Eu tenho que dizer isso para você. Ele foi setorista do Corinthians. Tomara que ele não lhe encontre nas próximas horas. Imagine, mas eu posso dizer, é um querido amigo, e é isso. Não importa, eu tenho muito respeito pelo Santos. Eu acho que essa história e seria, tá aí lançando. Aliás, o jogo de quarta-feira já é Corinthians e Bahia, né? Então, eu falei com o Zé Virgílio, eu falei, Zé, vai ter Corinthians e Bahia na Vila. Pô, você não vai no jogo? Ele falou, tô vendo e tal, porque aí tem que ter a parte da torcida do Bahia também. Tem bastante torcedor do Bahia aqui. Você sabe o que é engraçado? O São Paulo fez alguns jogos no ano passado e tem um monte de youtuber falando, cara, que legal ver jogo na Vila Belmiro. Porque é muito perto, os caras estão acostumados com as arenas, né? Especialmente o Morumbi pro São Paulino. Eu já vi jogo no Morumbi, é longe, né? É aquela pista distante, de atletismo e tal. E do mesmo jeito que quando teve já um Santos e Bragantino
Hino lá na Arena do Corinthians, eu perguntei para um amigo meu que foi, falei, e aí, cara? Ele falou, nossa, é surreal a acústica do negócio com 40 mil pessoas. Então, assim, é que infelizmente deveria hoje, haver esse intercâmbio. Quando a gente fala de Não é? humanização, é isso. Existe uma estupidez hoje. Santos jogou com o Guarani em Campinas. Tinha lá uma arquibancada vazia. Por quê? Porque a PM diz que quando Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos jogam em Campinas, não pode ter torcida. Como eles, a Ponte e o Guarani não podem ter torcida aqui por causa de briga. Pô, no estádio nunca acontece nada, o que acontece é fora. No entorno, então, né? se os caras quiserem brigar, eles vão marcar, vão brigar e vai acontecer, não é dentro do estádio. Isso para mim é um absurdo, né? Você não permitir, né? A presença da torcida do outro adversário e tal. E esse intercâmbio de você ceder o espaço, né? E acho que acho que a gente talvez tenha que chegar no ponto em que um dia o Corinthians permita que o Palmeiras jogue em Itaquera e o Corinthians jogue no Allianz Parque. Porque jogava antes, né, no Morumbi e tal. Então eu acho que é bacana. A gente está falando da música, do esporte, é para ser lúdico, né? A vida é para ser lúdica. Para aproximar as pessoas. A gente já tem tanta dificuldade, tanto problema, né? A gente tira sarro, brinca com amigo que torce para outro time. Eu, pelo menos, eu sempre tive isso na minha vida. Nunca fui radical. Já vi pessoas radicais. Mas o que importa é isso. Hoje eu estou alegre, amanhã eu vou estar triste, e assim sucessivamente é a vida. Aliás, isso é um exercício para as pessoas, porque hoje em dia tem gente muito frágil que não sabe perder. Perdeu, não fez aquilo que a pessoa quer, nossa, ela desmorona, ela fragiliza, ela entra em pânico e coisa e tal. Claro que existe uma questão muito séria relacionada à saúde mental hoje em dia, até porque o mundo fomentou isso. Né? Mas, por outro lado, e quando o Cássio fala, por exemplo, de levar a música às escolas, pais que transferiram a educação dos filhos para os professores. E são as escolas que têm que preparar o cidadão para ele entender que na vida nem tudo vai ser sim para ele. Ele vai ter um não de vez em quando, ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter que se superar, preparar para a vida literalmente. Tem gente que não está preparando. Se você não sabe lidar com isso, com o esporte, imagina quando você tiver que trabalhar e tal. Então, enfim, são várias camadas nessa discussão que demandariam talvez mais um tempo para a gente falar. Mas, enfim, você vê como a música nos leva a tantas e outras reflexões, né? Ô, Cássio, programação completa está onde para o pessoal acompanhar? Site, Instagram, do nosso grande realizador, a B&B Editora, vou soletrar, B de bola, E de Ernesto, B de bola, editora, / Rio Santos Bossa Fest. Vou repetir. B&B Editora / Rio Santos Bossa Fest. O nosso Instagram do festival oficial, rio.santos Bossa Fest. Ali você tem toda a programação, são 2 finais de semana. Vamos celebrar, vamos juntar corintianos, palmeirenses, são paulinos, torcedores do Bahia. A música é isso também. Né? Juntando todas as tribos, né? Isso é bacana, a gente está muito feliz, honrado, nós tivemos alguns apoios importantes. Quero agradecer também a direção da Pinacoteca Benedito Calixto, que nos acolheu, o próprio Shopping Parque Balneário, que todo ano nos recebe. Se eu puder falar alguns apoios aqui, posso rapidamente, então vou falar o Atlântico Hotel, Santos, que hospeda os nossos artistas, Grill House Gonzaga, que faz a alimentação para nós, a Toledo Corretora de Seguros, Perfil Viagens, Doi Motors, a Risieri Audiovisuais, Oficina de Ideias, Publicidade, a Optima Networking, aqui em nome da Carol, a CRG Advogados e a Galp Esculpir, e obviamente a nossa produção, né, da Digital Jazz, em meu nome também da Reativa Produções, em nome da Teca, minha parceira, nós agradecemos. E mais uma vez, Alex, 1 hora é pouco. Temos que fazer 2 horas do Entre Linhas. Vamos pedir a direção da rádio. Ele já está dizendo que é muita coisa. Depende. Mas foi muito bom, cara. Passou muito rápido. Já são quase 10 horas. Eu estava brincando aqui que eu já passei... eu já fiz ótimas entrevistas aqui no programa, né? Eu já vou completar 9 anos de Entre Linhas. Mas eu também já peguei, eventualmente, entrevistas que testaram a minha capacidade de apresentar. Porque a pessoa ficava nervosa... ou acabava o assunto em 3 perguntas e 3 respostas, aí tinha que fazer uma magia aqui. Nada que o tempo e a temperatura, as informações das balsas. Flui, né? É mais fácil. Bom, foi muito bom. Obrigado, valeu, gratidão. Cássio, obrigado. Quero boa sorte. Um abraço, um beijo para todos os nossos ouvintes. Eu tenho um carinho muito grande pelo veículo rádio. Sou apaixonado, né? Sou suspeito. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra, um prazer
encontrá-lo aqui hoje muito feliz, né? Não sei amanhã, né, Carol? Porque amanhã tem Santos e Corinthians, não sei na sexta-feira. O seu ouvinte lá de Bauru que deve estar nos assistindo ou nos ouvindo. A emoção existirá, você só não sabe qual. Agora já não sei. Obrigado mais uma vez, estão todos convidados. Viva, né, o nosso Porto de Santos, os 134 anos do Porto de Santos também, a Bossa Nova. E estamos esperando todos vocês para celebrar, curtir, se emocionar. Tragam a família, o filho, o bisneto, o neto, todo mundo. É um projeto da família. Legal, Cássio. Obrigado, gratidão. Vindo aqui ao Entre Linhas. Às 10h01, fechamos assim o programa desta quarta-feira, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento por aqui, a informação não para. Logo mais 5 da tarde tem edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o Boc News, apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta quinta-feira a partir de 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Santos FM. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse sicoob.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM.